Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. A irmã Mariana Bastos, ela tem uma revelação, algo de arrepiar, chocante. Vai ter aqueles que não vão acreditar, eu concordo. Tem aqueles que não acreditam, falam até que é até sensacionalismo, não vou contra, mas Deus tem usado os seus vasos na terra. Tem aqueles que tem o privilégio que Deus usa na terra e avisa que vai acontecer. Preste muito bem atenção nesse vídeo e vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus, você viu a capa, e o que for de Deus vai acontecer. Duas coisas vou te pedir. Você precisa de oração? Deixa o teu nome aqui embaixo para a oração. Cidade, estado e país. De onde você me assiste? Qual cidade? Qual estado? Qual país? Você acredita que nós, em um período da madrugada, no vídeo do dia, eu apresento o teu pedido em oração? Deixa aqui porque pessoas que estavam com problema no estômago, no rim, na cabeça, só olhar nos comentários, a mão de Deus alcançou para o nome dele ser glorificado. Segundo pedido, deixa o teu like, deixa o teu joia, comente nesse vídeo o máximo que você puder. Se você tiver grupo de WhatsApp, manda o link para outras pessoas, e se não for inscrito, você que chegou pela manhã, tarde, à noite ou de madrugada, se inscreva aqui no canal, ajude o nosso canal a crescer, tá bom? É esse pedido que eu vou fazer para você. Tem um botão aqui embaixo, seja membro do canal. Não tem fidelidade. Se você puder ser um membro do canal, vai ajudar muito. Quando você não quiser mais, você pode descadastrar ou ajudar o meu ministério. A chave Pix está aqui em cima e o código QR Code também. Eu oro nos comprovantes. Qualquer semente que você plantar no meu ministério. Eu tenho pessoas que uma vez por mês plantam no meu ministério. Com isso eu oro nos comprovantes. Se eles fazem isso é porque realmente tem visto que Deus tem prosperado por misericórdia. Não é obrigado. Não puder, ore por nós. Assista esse vídeo que é forte o que a irmã está passando e eu quero que você analise. Vamos entrar em oração. Aqueles que puderem, cubra minha vida em oração agora. Eu tô gravando esse vídeo no meio de uma carta profética que Deus me entregou sobre a igreja brasileira. Mas nessa parte ele pediu pra gravar. Espírito Santo, toma minha boca, eu sou teu instrumento. Eu sou teu arauto nesta terra, chamada Brasil. Assim diz o Senhor, principado, potestades, que se assentam sobre a igreja cristã brasileira. Deus diz, basta, basta, não mais. Farão do meu povo uma chacota. Jamais, jamais. Basta, basta. Chega, chega. Assim diz o Senhor. É um conjunto. São palavras que o Senhor traz para minha cabeça. Jezabel, narcisismo, Leviatã, Mamon. Ei. Chega. Vocês fizeram do meu povo um circo. E não é um circo. Vocês infiltraram seus líderes. Não mais. Basta. Basta. Eu começo a tirar um por um. Um por um. Um por um. O movimento que começará sobre a nação brasileira. O movimento que começará sobre a nação brasileira começará nas ruas e será genuíno, porque o fruto disso é o meu espírito, Igreja Cristã Brasileira, assim diz o Senhor. Vocês brincaram com o meu espírito. Vocês brincaram com o meu espírito. Vocês brincaram com o meu espírito. Vocês manipularam o meu espírito para matar, roubar, para destruir, para comer, para tosquear das minhas ovelhas. Não mais, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não mais, não mais. Basta. Basta, eu ouço esta palavra. Basta, basta, basta. Eu ouço não mais, eu ouço não mais, eu ouço não mais. Não mais. Assim diz o Senhor, vocês que estão embriagados de soberba, de vaidade, de egoísmo. Assim diz o Senhor, líderes da nação brasileira, vocês que estão embriagados, vocês que tomaram o vinho da prostituta, da grande meretriz, do sistema da grande Babilônia, vocês serão entregues, assim diz o Senhor, vocês serão entregues, assim diz o Senhor, para o vinho do qual vocês estão bebendo. Vocês, líderes, que estão em cima dos púlpitos, que vocês falam e vocês manuseiam a minha palavra para conduzir supostamente a minha ovelha, mas que nos bastidores vocês se empanturram, se embriagam com vinho do engano, com o vinho da grande prostituta, da grande meretriz Babilônia, do sistema babilônico.
do sistema de engano, do sistema narcisista de Jezabel, vocês acham que vai ficar impune? Vocês que se deleitam, vocês acham que vão ficar impune? Assim diz o Senhor. Não mais, não mais. Agora eu falo para vocês, líderes da nação brasileira, que estão sentados em cima dos meus cordeiros, tosqueando as ovelhas do meu filho, como bem entendem, manipulando como bem entendem. Aguentem o meu braço forte, assim diz o Senhor. Aguentem o meu braço forte, pois ele será contra vocês. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Basta. Basta, chega, eu estou enojado com o que está acontecendo na igreja brasileira cristã, não mais, não mais, oh Senhor meu Deus, não mais, não mais, não mais, diz o Senhor, não mais, diz o Senhor. É tempo de renovo, é tempo de um novo movimento e ele começará nos estádios. Eu vejo os estádios. Muitos. É como se fosse o Senhor precisa. O Senhor precisa que a gente se movimente para esses lugares, para um alinhamento profético sobre esse remanescente, sobre esse povo, porque é a partir desse encontro, é a partir da exposição a essa atmosfera que o Pai vai nos empoderar com teu Santo Espírito, como na igreja primitiva. Como na igreja primitiva, como nunca antes. Eu vejo estádios, eu vejo a gente saindo pelas ruas, ganhando cidades, ganhando bairros. Eu vejo o Senhor começando o avivamento sobre a nação brasileira. E Ele diz, se posicionem, se posicionem, se posicionem. Se posicionem, eu vejo essa palavra se repetindo, se posicionem, cada um conforme a sua região. Acho que o Senhor está falando do Tecende, o Senhor está falando do Tecende 31 de janeiro de 2026, eu vejo esse estádio, eu vejo os estádios, na verdade. Eu vejo um alinhamento profético perfeito entre as 5 capitais, entre as 5 regiões. Então se posicione, se posicione, se posicione. O Senhor fala, se posicionem. Ele tá falando para nós remanescentes. Ele tá falando para nós remanescentes, ó Deus. Capacita-nos, ó Pai. Capacita-nos, ó Deus. Porque grande é a obra, grande é a seara, os campos já estão brancos. Eu vejo a mão do Senhor. Eu vejo a mão do Senhor sobre o trono. Eu vejo um cetro de ouro. E ele fala, é tempo de juízo. Ele fala, é tempo de juízo. Misericórdia para os que precisam de misericórdia, juízo para os que precisam de juízo. E ele fala pra gente não temer. Assim diz o Senhor, não temam o meu povo, não temam minhas ovelhas, não temam o meu remanescente, de vocês eu cuido pessoalmente. E ele me lembra de Ezequiel 34, dos dele ele cuida pessoalmente. E ele fala, sejam fortes e corajosos, não temam, não desanimam, porque eu estou com vocês e eu vou sustentá-los, e eu vou trazer os recursos necessários para tudo que vocês precisarem. Porque não se trata de finanças, e ele fala, não se trata de finanças, o recurso maior do reino são pessoas, são almas. São almas. Tudo que a gente vai poder levar para o céu são almas. Não é roupa, não é carro, não é nada. Isso é só uma mordomia do reino. Isso é só uma mordomia do reino. Mas não se trata disso. O que podemos levar são almas. E o Senhor fala almas prontas para serem colhidas, almas prontas para serem alcançadas, almas que estão sendo silenciadas. Eu sinto na minha carne essas almas. Continuo vendo a mão, as 2 mãos no trono de ouro, e eu vejo o cetro do lado de ouro. E o Senhor bateu o cetro no chão agora. Pá! E ele fala, basta. E ele fala, basta. E ele fala, chega, não mais, chega. E ele bate de novo o cetro no chão da sala do trono.
E eu vejo tudo vermelho ao redor dele, como se fosse vermelho do fogo consumidor. Eu não sei explicar o que eu tô vendo, mas é como se fosse, acho que eu tô dentro de um útero espiritual. Eu vejo movimentos assim ao redor do trono de Deus. E a sensação é como se fosse literalmente, como se, não sei explicar, mas é como se fosse o nascimento de algo novo. Um útero profético para um novo tempo. Um novo tempo. Oh, Deus, nos capacita, Senhor, nos sustenta, oh Deus, porque a batalha do Senhor a gente só tá disponível, mas somos fracos e pó, Pai. Mas é Tu quem nos capacita e nos sustenta em dia de batalha. Ele bateu a terceira vez com o cetro. Está concluído. Está concluído. Ele tá dando ordem aos anjos. Ele tá falando: soprem ventos. Soprem ventos de justiça. Soprem ventos de justiça sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira cristã. Soprem ventos de justiça. E ele fala. E ele tá mandando. Ele tá fazendo assim pros anjos irem. Ele tá falando: soprem. Soprem. E ele tá dando ordem pra uma comitiva, uma comissão de anjos vir selar as testas dos escolhidos. E ele fala: vá. Ele fala: vá pra eles. Sele o meu povo na destra, na testa e na destra. Sele o meu povo. Sele os meus escolhidos, os meus chamados, os meus capacitados. Sele-os na testa. Sele-os na destra. Porque contra eles nada acontecerá. Porque contra eles nada se oporá. Porque eu sou o Deus na vida deles. E eu vou mostrar que eu sou o Deus da vida deles. E na vida deles e deles eu cuido pessoalmente. O Senhor manda estes anjos. E estes anjos saem agora em direção a nós. Esses anjos saem agora em direção a nós. E o movimento do útero atrás, assim, continua como se fosse um útero, um envolvimento espiritual para o nascimento de algo novo, de algo lindo, de algo nunca já visto ou experimentado. E ele fala: as dores de parto para o nascimento de uma promessa. Eu não sou digna, Senhor, como Isaías. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros, ó Pai. Purifica minha boca. Purifica minha vida, Senhor. E o movimento angelical continua. Eu queria tanto que as pessoas experimentassem do Senhor como um papai. Eu temo pelas pessoas que vão ter que experimentar do Senhor como fogo consumidor, como justiça e como juízo. Aqueles que não se arrependeram a tempo, ó Deus. Ele fala comigo para não ficar assim. Ele falou que deu tempo demais para as pessoas se arrependerem sobre o Brasil. E ele fala: Salém, Salém. Salém brasileira, quem vocês acham que são? Oh, Deus, me proteja, Pai. Me cubra. Ele fala: quem vocês acham que são? Salém brasileira. Eu não sei pra quem que ele tá falando, mas eu sei que é muito forte, porque eu sinto na minha carne isso. Ele fala: quem vocês acham que são? Salém brasileira. Vocês acham que pode contra a minha igreja? Vocês acham que pode contra mim? E ele fala: se arrependam. Enquanto é tempo. Enquanto eu estou com o braço estendido para você, Salém brasileira. Porque há misericórdia para vocês. Mas se insistirem em continuar fazendo o que estão fazendo, terão que se ver comigo face a face. E ai de vocês se mexer com um dos meus escolhidos. Vocês vão enfrentar o fogo consumidor. Vocês vão enfrentar o Deus de justiça. Vocês vão enfrentar o grande Yahvé, o grande eu sou. Vocês vão enfrentar o Senhor dos exércitos. Oh, Deus. Oh, ai, quem tá aqui, Senhor? Ai, um anjo. Ai, obrigada por enviar reforços. Tem um anjo aqui com a mão no meu ombro. E ele fala mais uma vez: se arrependa, Salém brasileira, porque vocês estão brincando com algo muito sério. Muito sério.
Vocês não vão se opor ao meu povo. Vocês não vão conseguir mais ser uma força de resistência contra o meu povo. Contra o meu povo. Contra o meu povo. Vocês se infiltraram, Salém brasileira, nos templos. Vocês se infiltraram, Salém brasileira, nos lugares. E ele fala, não mais. Basta. Eu vou remover um por um. Se arrependa enquanto é tempo. Assim diz o Senhor. Se arrependa enquanto é tempo. Assim diz o Senhor. Se arrependa enquanto é tempo. Ele fala, se arrependam enquanto é tempo, Salém brasileira. É a última chamada para vocês. Porque vocês ainda não conheceram o outro lado. Ele fala. Se insistirem em continuar fazendo o que estão fazendo, vocês se verão comigo, pessoalmente, face a face. Vocês zombam do meu filho. Vocês zombam do meu espírito. Quero ver agora vocês se oporem a mim. A força criadora de todas as coisas, aquele que criou tudo do absolutamente nada, as coisas visíveis e invisíveis, as dimensões criadas e projetadas por mim, aquilo que o homem sabe e aquilo que não sabe. Vocês, Salém brasileiro, vêm invadir as minhas dimensões à força, impor a presença de vocês à força, e vocês acham que vai ficar por isso mesmo? Assim diz o Senhor. Eu sei que é pesado, ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Abba. Ele bate o cetro de novo pela quarta vez, encerrando esse assunto sobre a Salém brasileira. E ele diz mais uma vez aos anjos, vão, percorram todos os estados brasileiros, selem os meus filhos, selem o meu remanescente, selem aqueles que vão carregar a tocha do avivamento. Ele é imenso, não consigo ver, é uma nuvem. Veja a primeira fileira, mas para trás assim perde de vista. E ele fala, vão sobre a nação brasileira. Cele as entradas e saídas da nação brasileira agora, desde agora e para sempre. E ele fala, cele. Ele fala, guarde as entradas e saídas, guarde as entradas e saídas. Ele fala com os anjos, ele dá ordem aos anjos, ajudem os meus filhos, ajudem, auxiliem, revistam-os, protejam-os, guarde-os, livre-os de todo perigo e todo mal. Troque as vestes, troque as sandálias, troque as armaduras. Dê novas armas espirituais, o Senhor fala. Agora ele fala com uma comitiva de anjos maiores, bem maiores. E ele fala, ele dá ordem específica a esses para acompanhar os escolhidos, para acompanhar aqueles que vão ser levantados como arautos para esse tempo. É uma comitiva específica, é como se fosse guerreiros de Davi. O Senhor, ele me dá essa analogia para conseguir compreender o que eu tô vendo. É como se fossem os 30 de Davi, os valentes, né? Os guerreiros mais fortes de Davi. Então são os anjos mais fortes dele. Que ele tá enviando, comissionando para acompanhar aqueles que ele tá levantando para esse tempo. E são pessoas muito específicas. Eu vejo o nome do apóstolo Robson aqui do Rio. Eu vejo um homem moreno, eu não conheço ele, eu não sei o nome dele. Eu vejo o meu rosto. Eu vejo outras pessoas pequenas que ele vai tornar grande. E eu vejo o Senhor designando estes anjos para as cidades que são satélite para o avivamento do Rio de Janeiro. Eu vejo Volta Redonda, Teresópolis. Tem mais, Senhor? Macaé. Tem o nome de Macaé aqui agora. Então seriam essas 3 cidades. São as 3 cidades que ele fala ao meu coração. Volta Redonda, Teresópolis e Macaé. Ele falou que eu não tô pronta para saber o mistério ainda em Macaé. Mas ele fala dessas cidades. Dessas 3 cidades, cidades satélites para o avivamento. Serão cidades satélites e cidade base para invadir a capital. Primeiro ele vai fortalecer o interior para depois invadir a capital do Rio de Janeiro para o avivamento. É o que eu tô vendo em espírito. É isso que eu vejo. Eu vejo São Paulo, Minas. Na verdade, ele me mostra a região sudeste. São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ele me mostra um alinhamento profético de avivamento sobre essas quatro estados. Ele fala que o mais resistente é Minas Gerais. Rio de Janeiro tá caminhando, Espírito Santo caminhando, Paulo caminhando, mas o Minas Gerais ainda é muito resistente, Deus fala. Há um espírito de religiosidade sobre Minas Gerais muito forte. E ele pede para as torres, os sentinelas, os intercessores proféticos a orarem por Minas Gerais, sobre o Brasil. Que ele quer alcançar o povo mineiro, e não só quer alcançar, mas como quer levantar eles, Minas Gerais como também, celeiro do avivamento. E ele fala que a nossa região, a região sudeste, vai ser a região mais poderosa e rica do Brasil. É o que eu tô ouvindo. Em tempo de crise, a região sudeste é que vai sustentar o Brasil. Minas Gerais com as suas fontes de água, São Paulo com as suas empresas, Rio de Janeiro com oração e intercessão, e Espírito Santo junto com o Rio de Janeiro, com oração e intercessão. Vão ser 4 torres. Ele me mostra o mapa do Brasil
Ele me mostra de cima o mapa do Brasil, mas ao mesmo tempo é como se ele fizesse 3D assim, ó. Trazendo assim pra perspectiva e ele ressalta os 4 estados na minha frente. E ele mostra como se fosse torres nesses 4 estados, na região sudeste. Aí ele fala, eles perguntam, acaso pode vir coisa boa de lá? Aí ele fala, esperem e verão. Vocês verão o que sairá de coisas boas daqui. Ele fala, em tempos de crise, São Paulo vai ser a capital Startex. Não sei se eu tô falando certo. Startex. Fintechs. A palavra vem Startex e Fintechs. Muitas empresas com soluções básicas, mas que vão gerar recursos grandiosos. Ele fala assim, São Paulo será a nova capital de negócios tecnológicos do mundo. Como se fosse a nova Vale do Silício. Mas serão empresas tecnológicas. Fala assim, empresas tecnológicas, não empresas como que precisa de grandes galpões, empresas que precisam de grandes lugares, né? De grandes logísticas. Não, ele fala isso. Pessoas se reunindo, conversas básicas, ideias surgindo para solucionar problemas modernos. E essas soluções serão de valores, às vezes, ilusórios, baixos, mas que em grande escala vai invadir o mundo. Ele fala, eu vou usar essas empresas para subsidiar o meu reino no mundo. Através dessas empresas, vocês vão, o Brasil, as nações vão ser abertas a essas empresas. E Deus fala para o povo dele. Tem chamado na área de empresarial. Ele fala, façam jejum, façam propósito e eu vou entregar ideias a vocês. Eu vou entregar ideias a vocês. Eu vou entregar soluções a vocês, para que essas empresas sejam dadas aos meus filhos. Ele falou, preferencialmente aos meus filhos. Eu quero entregar as minhas ideias aos meus filhos, porque essas ideias serão ideias para entrar em países e a entrada de missionários são muito difíceis. Ele falou isso. Ele fala isso. Moda, ele fala, eu quero impactar a moda brasileira. Quero impactar a moda brasileira. Então você, filho, que tem chamado para a moda brasileira, o Senhor quer te entregar ideias, Ele quer te entregar croquis de vestidos, de roupas, Ele quer te entregar empresas, marca do reino e para o reino, para influenciar a cultura brasileira nesse tempo do avivamento. Ele fala, eu quero vestir reis e rainhas, eu quero vestir pessoas grandes, e ele usa essa analogia de reis e rainhas para as pessoas muito grandes, em cargos muito grandes, de lideranças muito grandes na nação brasileira e também no mundo. Ele fala que o Brasil será o novo polo fashion do mundo. Os olhos... Eita, que eu tô me arrepiando. Os olhos das nações estarão voltados para o Brasil. Haverá batalha sobre o Brasil nos recursos que nós temos e também sobre as coisas que aqui ele vai fazer, tanto de justiça e de juízo. Mas... enquanto o tempo de juízo ele cumpre, vai ter o tempo de reconstrução. E é no tempo de reconstrução que ele conta conosco. Então ele vai levantar filhos na música. E ele fala música secular. Ele fala isso. Mas ele fala assim, vou levantar filhos para impactar o meio secular. Mas não cantarão letras ou melodias de acordo com a entidade que rege esses lugares, mas, segundo o meu espírito, serão letras saudáveis, como antigamente um dia já foi. Poesias cantadas e inspiradas pelo meu espírito para gerar cultura sobre a nação brasileira e alcançar aqueles que precisam ser alcançados. E ele fala meio sertanejo, um meio pop. Ele fala artistas, segundo o coração dele, em todas as áreas, empresários, gênios. Ele fala gênios. Absolutamente várias as coisas. Ele falou que ele já está fazendo uma mudança de influência, né, de influencers. Ele falou que em breve grandes influencers que hoje estão influenciando para o mal vão perder a graça mediante ao povo. E isso vai fazer com que credibilidade e que também outras coisas, as pessoas fiquem cheias, de saco cheio. E é ele que vai fazer isso. Ele que vai apagar essas pessoas do holofote. Essas pessoas vão ser engolidas por esse novo tempo que ele vai levantar. Influenciadores do reino, ele diz. Ele tá tirando a fama, ele tá tirando a fama, tá tirando a influência dessas pessoas e passando para os humildes dele, aqueles que se mantêm humildes diante dele e vão influenciar para a glória dele em todas as áreas possíveis. Ai, Senhor, acabou? Ele falou que acabou. Comecei esse vídeo chorando, porque eu comecei a gravar uma carta. Gravar não, né? Escrever uma carta no bloco de notas. E aí, de repente, o Espírito Santo pegou
falou pra mim, pega o celular e comece a gravar. Então eu peguei o celular e comecei a gravar e dei lugar pro Espírito Santo. Começamos o vídeo com uma bomba e terminamos o vídeo com ele falando de reconstrução. Então isso significa que, embora a gente vai ter que passar por coisas aí em 2026 mais duras do que nós passamos em 2025, a gente sabe que tudo vai culminar para a restauração do Brasil, a reconstrução do Brasil, da igreja brasileira e por aí vai.